5 de dezembro de 2025, sexta-feira da primeira semana do tempo do Advento. Meus queridos filhos e filhas, queridos seguidores da Rádio Rainha da Paz, queridos seguidores de minhas redes sociais, louvado seja Deus, obrigado pela sua presença, muito bom dia, sextou com alegria. Minha gente, a semana passando muito rápido, hoje é dia 5 de dezembro, olha só, né? Daqui a pouquinho nós chegaremos ao Natal e finalizaremos este ano abençoado de 2025, né? Muito bem, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Iniciemos este nosso encontro em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 29, versículos do 17 ao 24. Assim fala o Senhor Deus: dentro de pouco tempo não se transformará o Líbano em jardim, e não poderá o jardim tornar-se floresta? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os olhos dos cegos verão no meio das trevas e das sombras. Os humildes aumentarão a sua alegria no Senhor, e os mais pobres dos homens se rejubilarão no Santo de Israel. Fracassou o prepotente, desapareceu o trapaceiro, e sucumbiram todos os malfeitores precoces. Os que faziam os outros pecar por palavras e armavam ciladas ao juiz à porta da cidade e atacavam o justo com palavras falsas. Isto diz o Senhor, à casa de Jacó, que ele que libertou Abraão. Agora Jacó não mais terá que envergonhar-se, nem seu rosto terá que enrubescer, quando contemplarem as obras de minhas mãos, onde honrar meu nome no meio do povo, honrarão o Santo de Jacó e temerão Deus de Israel. Os homens de espírito inconstante conseguirão sabedoria, e os maldizentes concordarão em aprender. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Nós estamos acompanhando o texto de Isaías. Ontem eu fiz uma profunda explicação sobre os 3 livros que constituem a profecia de Isaías. Expliquei para vocês ontem que o período histórico ao qual se refere os 66 capítulos de Isaías é um período muito longo, por isso que os atuais exegetas acreditam que não foi somente um profeta, mas que foram 3, o primeiro, o segundo e o terceiro Isaías, também chamado Proto-Isaías, Deutero-Isaías e Trito-Isaías. Então eles acabam por dividir em 3 profetas distintos, o capítulo 1 ao capítulo 39 é o primeiro Isaías, o capítulo 40 ao capítulo 55 é o segundo Isaías, e o capítulo 56 a 66 é o terceiro Isaías. O primeiro Isaías diz respeito ao pré-exílio, né? Do século VIII ao século VI. O segundo Isaías diz respeito ao período do exílio, então é o século VI a.C., tá? E o terceiro Isaías é um profeta que viveu depois do exílio, ou seja, no século VI ou V, porque vai diminuindo o tempo antes de Cristo, né? A gente tem que sempre lembrar disso. Muito bem. Então, minha gente, nós estamos acompanhando ao longo dessa semana o primeiro Isaías. É um profeta que viveu antes do exílio da Babilônia, tá? E então tudo isso a gente já falou ontem, só fiz um resumo rápido para você entender, né? E agora nós entramos na perícope de hoje. Esta perícope bastante bonita, né? Isaías 29, do 17 ao 24, situa-se no contexto do capítulo 29, que é um dos oráculos mais dramáticos
do primeiro Isaías, ou do proto-Isaías, né? O capítulo ele inicia com uma denúncia severa contra Jerusalém, né? Se você pegar na sua Bíblia, hoje nós lemos aqui em comunhão com a liturgia da igreja, somente versículos do 17 ao 24. Se você pegar na sua Bíblia e ler a partir do versículo 1 desse capítulo 29, você vai ver que é uma denúncia contra Jerusalém, né? Inclusive, há ameaças de sitiamento, de devastação. Por quê? Porque Jerusalém está se afastando de Deus, correndo atrás de ídolos falsos, a corrupção, inclusive política, mas também religiosa, tudo errado, sabe? Então, o profeta está ameaçando, se vocês não se voltarem para Deus, a cidade vai ser sitiada, a cidade vai ser devastada. Ou seja, a consequência de estar longe de Deus é o sofrimento, a destruição, né? E agora nós acompanhamos esse capítulo 29, mas do versículo 17 em diante, que é o chamado oráculo da esperança, né? Então, primeiro ele diz assim, a cidade vai ser sitiada e devastada. Agora ele fala, né? Ele mostra uma esperança escatológica que contrasta radicalmente com o julgamento anterior do capítulo. É muito interessante, né? Uma virada teológica, assim nós chamamos, né? Ou seja, no fundo, o profeta está profetizando o que vai acontecer com Jerusalém, tá? Após a destruição, haverá uma renovação, né? Após a cegueira, haverá uma visão. Após o silêncio profético, haverá palavras abundantes, tá bom? Então, é um texto muito bonito mesmo. Olha só. Assim fala o Senhor, dentro de pouco tempo não se transformará o Líbano em jardim, e não poderá o jardim tornar-se floresta. Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os olhos dos cegos verão, no meio das trevas e das sombras. Os humildes aumentarão a sua alegria no Senhor, os mais pobres dos homens se rejubilarão no Santo de Israel. Ou seja, minha gente, é só nós olharmos para a nossa vida, para a nossa história. Quantas vezes nós erramos? E continuamos a errar agora, no hoje, na nossa existência, né? Às vezes a gente acaba se encontrando, sobretudo nós padres, né, com pessoas que se acham intocáveis, perfeitas, né? Pessoas totalmente santas, que acabam por julgar os outros, por condenar os outros, por provocar discriminação, por provocar ódio, né? Parece que a pessoa tem uma vida perfeita, né? Irrepreensível. Depois, se a gente vai conhecendo as pessoas, a gente vai percebendo que ninguém tem a vida perfeita, gente. Ninguém tem a vida perfeita. Nós erramos no nosso hoje, nós erramos no nosso ontem, e até o nosso último suspiro, nós seremos pecadores, gente, né? Quantas coisas no nosso passado, nós olhamos para trás e nós percebemos, poxa, eu devia ter feito diferente, poxa, eu devia ter escolhido diferente. Já foi. É bem essa história, esse relato do texto de hoje. Então, mais uma vez, você pegar na sua Bíblia, o capítulo 29 de Isaías, desde o versículo 1, é uma ameaça, não vai dar certo, não vai por aí. Depois, agora do versículo 17 de hoje, que nós ouvimos agora, muda uma inversão de abordagem. Ou seja, já que vocês estão nesse caminho, não tem muito o que fazer, mas Deus ele vai restaurar a vida de vocês. Você vai ter sofrimento, mas Deus vai restaurar. Então, minha gente, é um alerta para nós, que nós temos que enfrentar as consequências das nossas escolhas, né? Dos caminhos que nós tomamos. Tem gente que assume determinados caminhos, determinadas escolhas, e não quer só padecer as consequências, ou não quer enfrentar as cruzes daquela escolha, né? Nós temos que ter uma questão de inteligência, de hombridade, né? De honestidade consigo mesmo,
né? Vou dar um exemplo para vocês, né? Olha, uma pessoa que quer se tornar padre, uma pessoa que tem facilidade para falar, tem facilidade para pregar, uma pessoa que tem facilidade para se comunicar, uma pessoa que é amável com os outros, uma pessoa que é querida. Eu vou me tornar padre, então, né? Um jovem lá, um jovem, então eu vou me tornar padre. Eu tenho todos os atributos, tá bom, mas junto com o sacerdócio vem a solidão, vem o celibato, que é não constituir família, né? Vem a incompreensão dos outros, o julgamento dos outros. Você sempre vai ser julgado, você sempre não vai ser legal, você sempre vai ser um péssimo padre para muita gente. Você tem esse jovem do meu exemplo tem todos os atributos para ser um padre fantástico, brilhante. Só que ele está disposto a enfrentar o outro lado, a outra parte. Então, na vida é assim. Na vida é assim, né? Por exemplo, tem gente que quer casar, né? Quer casar, mas a hora que casa, se depara com as exigências do matrimônio, que é suportar o outro, que é aguentar o outro literalmente, que é ser sustento do outro, que é ajudar o outro a se edificar humanamente, que é ter paciência com o outro, que é saber que agora não são mais os seus próprios gostos somente, mas tem que saber lidar de maneira temperada, de maneira prudente, com também o jeito de ser do outro. Está a fim de experimentar isso? Tem condições? Está preparado, preparada? Se não está, então não faça. Ora, o povo de Judá, nessa época do primeiro Isaías, estava plantando algumas coisas que depois viriam as consequências. É claro que eram más escolhas, né? Eu dei alguns exemplos que são escolhas boas, mas eram más escolhas, vieram as consequências. Mas mesmo diante das consequências ruins, olha como que Deus é bom, né, gente? Deus, ele vai transformar a realidade do povo, né? O Líbano se transformar se transformará num jardim, e o jardim será uma floresta. Ou seja, como é que um pequeno jardim vai ser uma floresta? O texto quer nos mostrar o quê? Que mesmo diante da nossa pequenez, gente, Deus, ele pode transformar a nossa vida. Mesmo diante das escolhas más que nós fizemos no nosso passado e continuamos a fazer no hoje, Deus, ele continua a nos amar. O que nós precisamos é nos deixar ser amados. Nos deixar ser amados, né? Mesmo, olha só, os surdos ouvirão as palavras do livro, né? Não sei se vocês sabem, mas no Antigo Testamento, qualquer enfermidade era sinal de maldição de Deus, né? Uma pessoa era surda, uma pessoa era cega, ou tinha qualquer outra doença, lepra, qualquer outra doença, eles entendiam assim: essa pessoa foi amaldiçoada por Deus. Então aquele que foi amaldiçoado por Deus, ou seja, aquele surdo que não podia ouvir a voz de Deus na Torá, agora os seus ouvidos vão se descerrar, vão se destampar, e ele poderá escutar, né? Aqueles que não veem, os cegos, eles passarão a ver, né? Olha só, os que são pobres se tornarão alegres na abundância do alimento, né? Então, depois o texto continua, é um texto muito bonito. Fracassou o prepotente, desapareceu o trapaceiro, sucumbiram os malfeitores precoces. Nós estamos vivendo aqui em nossa diocese de Jundiaí um momento diferente, né? Vocês devem ter sabido, não tem como não tocar nesse assunto. E é muito pertinente a partir do texto de hoje. Muito pertinente. O nosso bispo diocesano, Dom Arnaldo Carvalheiro Neto, ele foi nomeado como bispo referencial, né? Para os grupos LGBTQI+, né? E saíram, foi publicada essa notícia desta nomeação em quase todos os jornais, tanto religiosos quanto seculares,
né? Eu gosto muito de ler os comentários, né, gente? Os comentários. E quanta agressividade. Aí você vai clicar lá nos perfis, né? Eu gosto de clicar e ver o perfil. São pessoas tradicionalistas, católicas, pessoas que vão em liturgias tradicionalistas, são pessoas que usam elementos religiosos que já nem fazem mais sentido hoje em dia. Ou seja, é a pessoa que se diz católico perfeito, mas que não é capaz de compreender os caminhos que a própria igreja a que congrega no Brasil está tomando. Não é capaz de compreender, não é capaz de se despojar de armas para poder entender um pouco o que está acontecendo, né? Nós vemos a palavra de hoje se cumprir na vida dessas pessoas que socialmente são excluídas, socialmente por muitas situações acabaram se afastando da igreja. Olha, os surdos ouvirão a voz do Senhor. Se nós olhar mais uma vez nesse contexto judaico, né, um surdo não poderia se aproximar da Torá para escutá-la. Mas Deus vai transformar a sua indignidade, né, em possibilidade de aproximação, né? Então nós precisamos começar a entender um pouco mais disso. Mais uma vez, retomando essa questão de nosso bispo, minha gente, todo mundo tem espaço na igreja. Todo mundo tem espaço, né? Todo mundo tem espaço. É claro que uma coisa é certa, se a pessoa vive de maneira irregular, vai chegar um momento que ela vai ser, ela vai perceber que ela não pode se aproximar dos sacramentos por questão moral, por questão do seu pecado, mas isso não a impede de ser igreja, de estar na igreja, de congregar a igreja, de exercer funções na igreja. E é esse o trabalho. Nós não podemos fechar os nossos olhos diante disso, porque a palavra de hoje está falando sobre isso daí, né? Judá fez más escolhas, né? E será punida, diz o texto, os primeiros versículos de Isaías 29. Depois desse 17, mas Deus transformará Judá, transformará Jerusalém, porque Deus a ama, porque Deus a acolhe, né? E diz assim o texto depois: fracassou o prepotente, desapareceu o trapaceiro, sucumbiram todos os malfeitores precoces. Ou seja, aqueles que se mostravam, né, perfeitos, que se mostravam condignos, se mostravam acima, né, eles serão rebaixados. É claro que aqui é a imagem do Império da Babilônia, né, que vai fazer o povo de Jerusalém sofrer com tirania no exílio, mas que Deus o fará cair, porque ninguém mexe com o que é de Deus. Por pior que nós sejamos, gente, por mais indignos que nós sejamos, Deus nos ama, Deus nos defende, porque aquele que ama defende aquilo que é amado. É ou não é verdade? Você que é pai, você que é mãe, né? Eu não sei como que é seu filho. Seu filho é uma pessoa, né, amável, uma pessoa adorável, uma pessoa exemplar. Mas se seu filho é uma tranqueira, está por caminhos de perdição, se for esse segundo caso, me diz uma coisa: você não ama do mesmo jeito? Você não acolhe do mesmo jeito? Quanto mais Deus, que é cheio de bondade e perfeição, gente, nós não temos nada de perfeição em nós. E nós acolhemos o que nós amamos, né? Então, e Deus faz cair Babilônia, fará cair aquilo que faz o seu povo sofrer. É claro que o povo vai ter que passar pela experiência do exílio como consequência das suas escolhas más, né? Nós temos que assumir as nossas escolhas, os nossos caminhos, né? Mais uma vez, você quer ser um atleta, por exemplo, né? Eu quero ser atleta. Tá bom, você quer ser um atleta para poder ser conhecido nacionalmente, mundialmente, para poder ganhar troféus, para poder ganhar dinheiro, tá?
Mas tem as exigências lá. A dieta, o exercício contínuo, né? A disciplina, no treino. Então, uma coisa implica a outra. Uma coisa implica a outra. Né? Então, depois o texto continua. É muito, muito interessante. Isso diz o Senhor à casa de Jacó, ele que libertou Abraão. Agora Jacó não mais terá que envergonhar-se, nem seu rosto terá que enrubescer. Quando contemplarem as obras de minhas mãos, hão de honrar o meu nome no meio do povo. Honrarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Os homens de espírito inconstante conseguirão sabedoria, e os maldizentes concordarão em aprender. Olha só. Então, o profeta está dizendo, olha, casa de Jacó, né? Não precisa mais se envergonhar, né? O seu rosto não precisa mais se enrubescer. Venha, volte para mim. Eu te acolho, eu te abraço. Volte. E é bem o que vai acontecer depois, né? Isaías está fazendo uma profecia, né? Claro que essa profecia é um convite, porque ainda não aconteceu o exílio, mas é um convite para que o povo, né, retome os caminhos de Deus e evite o pior. Não vai acontecer, o povo vai ter que ir até o fim. Mas nós somos assim, né? Quantas vezes nós sabemos, isso não vai dar certo, mas eu vou fazer, eu quero fazer. Todos nós somos assim. E aí chega até lá, não dá certo. Tá, mas Deus falou, mas você percebeu, você sabia que não ia dar certo. Mas eu precisava passar por essa experiência. Tem gente que precisa passar por algumas experiências, gente. Né? Às vezes da dor, às vezes do sofrimento, às vezes da privação. Mas ainda assim, Deus está com essa pessoa. Porque Deus quer fazer dessa pessoa uma pessoa mais forte e trazê-la para os seus braços. Olha, essa palavra de hoje, minha gente, é uma palavra de esperança. É uma palavra de alegria, é uma palavra de hospitalidade, de acolhimento. Que nós possamos transformar nosso coração e compreender um pouco essa dinâmica divina. Compreendamos essa dinâmica divina, que é a dinâmica do amor, do abraço. Né? Então, hoje, que nós nos deparando com essa leitura maravilhosa, sejamos como Deus assim o é, né, gente? Nós que muitas vezes trazemos tantos preconceitos e tantos julgamentos no coração, né? Muito bem, queridos, desejo a vocês uma sexta-feira cheia de Deus, com muito abraço, acolhimento, sem juízo, julgamentos, acepção de pessoas. Amor, essa é a vontade de Deus. Bom fim de semana e amanhã nos encontramos novamente com esta reflexão da liturgia diária. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.